Mas hoje nós queremos ler a palavra de Deus, registrada em 1 Reis, capítulo 18, do verso 22 ao verso 39. 1 Reis 18, 22 ao 39. Nós vamos estar lendo nesta noite. Querido, o pastor vai ler. Eu convido você para atentamente ler com o pastor, né, mas em voz baixa, você preste atenção, tá bom? Diz assim a boa palavra de Deus. Então Elias disse: de todos os profetas de Deus, o Senhor, eu fui o único que sobrou, mas os profetas de Baal são 450. Agora tragam 2 touros, que os profetas de Baal matem um deles, cortem em pedaços e põem em cima da lenha, mas não ponham fogo. Eu farei a mesma coisa com o outro. E aí os profetas de Baal vão orar ao seu Deus. E eu orarei ao Senhor, o Deus que responder mandando fogo, este é que é Deus. E todo o povo respondeu: está bem assim. Então Elias disse aos profetas de Baal: já que vocês são tantos, peguem o touro e o preparem primeiro, orem ao seu Deus, porém não ponham fogo na lenha. Os profetas de Baal pegaram o touro que havia trazido para eles e o prepararam, e oraram a Baal, Deus, de manhã até o meio-dia. Eles gritavam assim: ô Baal, responde a nossa oração. E ficavam lanchando em volta do altar que havia feito, porém não houve resposta. Ao meio-dia Elias começou a caçoar deles, e ele dizia: ore mais alto, pois ele é Deus, e pode ser que esteja meditando, ou que tenha ido ao banheiro, talvez ele tenha viajado, ou talvez esteja dormindo, e vocês terão que acordá-lo. Aí os profetas oraram mais alto e começaram a se cortar com facas e punhais, conforme o costume deles, até que o sangue começou a correr. Passou o meio-dia e eles continuavam a orar e a gritar até a hora do sacrifício da tarde, porém não ouviu nenhum som. Então Elias disse ao povo: chegue para mais perto de mim. E todos chegaram mais perto de Elias, e Elias começou a consertar o altar de Deus, que estava derribado. Guarda essa aí, tá, queridos? Começou a consertar o altar de Deus que estava derrubado, destruído. Pode voltar? Ele pegou 12 pedras, uma para cada das 12 tribos que tinham os nomes dos filhos de Jacó, o homem a quem o Senhor tinha dado o nome de Israel. Com essas pedras Elias reconstruiu o altar para a adoração do Senhor. Depois cavou em volta uma valeta que cabiam mais ou menos 12 litros de água, e em seguida colocou lenha no altar, cortou o touro em pedaços e os pôs em cima da lenha. Então disse: encham 4 jarras com água e derrame sobre o animal sacrificado e sobre a lenha. E eles fizeram o que ele estava mandando, e ele disse: façam de novo. E eles fizeram de novo. Faça pela 3ª vez, disse Elias, e eles fizeram. A água correu em volta do altar e encheu
Quando chegou a hora do sacrifício à tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel, e que eu sou teu servo, e que fiz tudo isso de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, o Senhor, és Deus, e está trazendo este povo de volta para ti. Então o Senhor mandou fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra, e ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram com o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Você pode ler esse último verso comigo? O 39, nós vamos ler. Vamos lá, 1, 2, 3. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, prostraram o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Deus poderoso, Deus gracioso, Deus maravilhoso. O Senhor é bom e a tua bondade dura para sempre. E se nós estamos aqui, foi porque nesta manhã essa bondade se renovou na nossa vida. E agora, Senhor, eu quero te pedir que aquilo que o Senhor já falou no meu coração, que o Senhor me use, Senhor, os meus lábios, para que eu possa falar ao coração da tua igreja. Me enche de poder e autoridade, Senhor, para ministrar a tua palavra com ousadia e intrepidez para o teu povo que nesta noite se reúne neste lugar. Toma, Senhor, a nossa mente. Não permita, Senhor, que estejamos vagueando daqui, preocupados, Senhor, com o resultado do jogo, preocupados com uma coisa que deixamos lá fora. Não, Senhor, mas que com a mente cativa aqui, nós possamos honrar o Senhor, adorar o Senhor e sermos servidos por teus anjos nesta noite. Oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluias. Queridos, avivamento, tornar a ter vida, reanimar-se, reviver, fortalecer-se, recomeçar, tudo isso, se você for consultar no dicionário, você vai encontrar como significados de avivamento. E nós já estudamos aqui algumas coisas sobre o avivamento. Estudamos que o avivamento é a necessidade da igreja. A igreja de Cristo precisa avivar-se. Nós temos muito ouvido falar que existe um grande avivamento para essa terra chamada Brasil, e que nós precisamos estar no centro da vontade de Deus para vivermos este avivamento. Nós já ouvimos dizer que o avivamento ele não é produzido na terra, ele é produzido no céu, mas ele é manifestado na terra. Nós já ouvimos falar que o avivamento ele é pessoal, e ele precisa ser contagioso. Uma pessoa avivada, nós poderíamos dizer que é uma pessoa em chamas, e uma pessoa em chamas, ou algo em chamas, ele, contato com outra pessoa, ele também acende a parte onde ele tocou. Então o avivamento também ele é contagioso. O avivamento é contagioso. Já ouvimos dizer que o avivamento é a necessidade. A igreja não pode viver sem o avivamento. E nesta noite nós queremos conversar com a igreja sobre um batismo de avivamento. A igreja de Cristo vai passar, a igreja de Cristo tem necessidade, a igreja de Cristo tem ansiedade, a igreja de Cristo tem urgência de um batismo.
E tem muita gente, às vezes, que está esperando um batismo no Espírito Santo, e está entendendo que o batismo com o Espírito Santo, como diz os nossos cristãos os nossos irmãos cristãos mais sapatinhos de fogo, né? Que o batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas estranhas, e também é. Outros entendem, como entendem os batistas, que o batismo com o Espírito Santo, os nossos irmãos batistas, que o batismo com o Espírito Santo é o transbordar do Espírito Santo. Outros entendem, como entendem os nossos irmãos presbiterianos, que o batismo com o Espírito Santo é o encher-se do Espírito Santo de Deus, buscar intimidade com o Espírito Santo de Deus, e todas estas coisas são realidades. Porque quando nós estamos cheios de Deus, a tendência é que nós buscamos mais a vontade de Deus, é que nós queiramos estar mais perto dEle, é que nós queiramos estar em todo lugar onde Ele está. Quando falei sobre isso, eu disse da paixão que envolvia o meu coração pela minha esposa, e quando era minha namorada, morava eu em Queimados, ela em Duque de Caxias, a gente falava por um orelhão que estava na linha direta, mas todo dia ela ouvia eu falar que eu te amo, que você é importante para mim. Naquela época não tinha muito celular ainda, só os ricos, quer dizer, só ela tinha, né? Eu não tinha ainda. Mas eu mandava fax para ela, para dizer do meu amor. O avivamento, queridos, o avivamento, ele então é tudo isso, ele é o encher-se do Espírito de Deus, ele é derramar, porque quando você enche, não para de encher, vai derramar. Quando você enche, presta atenção, quando você enche, e aí você transborda. E o Espírito Santo também, esse batismo, ele traz para nós dons espirituais. Mas nós queremos falar de algo ainda muito importante para o crente, é esse batismo de avivamento, um batismo de amor, um batismo de comunhão, um batismo de interação. Precisamos nesta noite conversar com os amados sobre esse algo tão importante na vida cristã, que é o avivamento, porque uma pessoa avivada, ela transborda. E o texto que nós lemos, amados, você pode perguntar, pastor, o que isso tem a ver com avivamento? Queridos, o profeta Elias, ele vivia nos dias muito parecidos com os nossos dias. Existia lá um rei muito perverso, chamado Acabe, e ele tinha uma mulher que era pior do que ele, que era chamada de Jezabel. E ele era aquele famoso homem dominado pela mulher. E a mulher, ela tinha a ira de tudo que é de Deus, e de tudo que é pertinente à obra de Deus. Ela tinha a ira dos profetas de Deus. Mas Elias também, ele não fazia por menos. Elias não negociava. Elias não tinha acordo, não tinha concordata. Para Elias, pecado chamava pecado, erro chamava erro. Ele não dava nome diferenciado para entrar na nossa casa, essas legalidades que nós damos. E aí, por falar a verdade, ele era odiado de muitos. E Elias tinha profetizado que não choveria em Israel até que ele mandasse chover. Que intimidade com Deus, que intimidade com Deus, que intimidade com Deus. E este homem, amado, vivendo neste tempo, ele era então conhecido pelo rei, pela esposa, pelos seus adeptos, pelos seus puxa-sacos, pelos seus envolvidos. Ele era conhecido então como o flagelo de Israel, o problema de Israel, a dificuldade de Israel. Ele era taxado que todo o problema que tinha na cidade era por causa dele. Mas ele só falava aquilo que Deus mandava ele falar. E Elias, ele arma todo um cenário
para que pudesse acontecer no seu tempo um batismo de fogo. O batismo com o Espírito Santo, o batismo de avivamento, também pode ser conhecido como um batismo de fogo. Porque quando essa chama do avivamento desce sobre nós, ele vai queimar em nós toda a obra, que não é uma obra resistente ao fogo, assim como a aliança de ouro. Antes de ser aliança, quando era uma peça bruta, um ouro bruto, uma peça ainda em construção, ela teve que ser levada ao fogo e tirou dela toda a impureza. Assim é o batismo com o Espírito Santo em nós. Ele vem sobre nós para nos encher de poder e autoridade nessa terra. Portanto, eu posso afirmar que nós precisamos receber urgentemente um batismo de avivamento na nossa terra, um batismo de avivamento na nossa igreja. Porque quando o fogo do Senhor desce sobre nós, nós somos reavivados, nós somos reanimados. Primeira coisa, querido, que eu quero destacar: o que precisamos fazer, então, para receber esse batismo de avivamento? Primeira coisa que nós vamos aprender com o texto bíblico, é que Elias, ele restaurou o altar. Ele colocou as coisas em ordem. Para recebermos de Deus um avivamento, nós precisamos colocar a nossa vida em ordem. Precisamos colocar a nossa vida dentro da forma de Deus. Precisamos formatar o nosso HD. Precisamos formatar a nossa vida dentro dos princípios legais da Santa Palavra de Deus. Verso 30, diz assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor, que estava em ruína. Restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. Ele colocou pedra sobre pedra, ele colocou coisa sobre coisa, ele foi e colocou tudo em ordem. Diz a palavra que ele levantou as pedras, 12 pedras. Diz a palavra que ele colocou ali a lenha. Diz a palavra que ele colocou ali o boi, o animal que tinha matado. Diz que ele jogou água sobre tudo isso, e depois ele ateou fogo. Ele, para fazer o altar, ele teve que colocar as coisas em ordem, para receber o batismo de avivamento, para receber um batismo de fogo. Nós precisamos colocar as coisas em ordem. Deus quer que a nossa vida, Deus quer que a nossa família, Deus quer que os nossos ministérios, Deus quer que eu e você tenhamos a nossa vida ordenada pelas ordens dele, formatadas pela vontade dele. É assim que Deus quer que nós sejamos. Palavra de Deus registrada em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, vai dizer assim: portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o culto racional de vocês. Não se amolde aos padrões deste mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ser formatado na forma de Deus. E ser formatado na forma de Deus, às vezes, é viver na contramão da história. Para os nossos jovens que estão na fase do conhecimento, precisamos viver na forma de Deus. Para o mundo, o sexo é uma coisa muito natural antes do casamento. Mas para o servo do Senhor, ele precisa esperar a bênção do Senhor pelo matrimônio para se relacionar sexualmente com alguém. Precisamos viver nos moldes de Deus. Precisamos viver nos moldes de Deus. E os moldes de Deus, amado, é uma família com um homem e uma mulher, com um homem e uma mulher sendo liderado por Deus e liderando esta casa. Esses dois criarem os seus filhos na
a disciplina e a demonstração do Senhor. Precisamos colocar as coisas em ordem nos nossos dias. Nós estamos vivendo o tempo que as nossas crianças, que os nossos filhos estão ditando as regras da nossa casa, e não pode ser assim. Para recebermos um batismo de fogo, as coisas precisam estar ordenadamente da forma que Deus criou. As coisas precisam estar na forma de Deus, não na forma da política, não na forma dos ideais, não na forma deste mundo, não na forma deste tempo, não na forma de ideia, mas na forma de Deus. Precisamos viver formatados pelo Espírito Santo de Deus. Palavra de Deus em Gálatas 2:20 está dizendo: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Querido, você que um dia entregou a sua vida a Jesus, passou pelo batismo, você que entregou a sua vida a Jesus, está membrado na igreja, você precisa ter a sua vida moldada nos moldes de Deus. A sua vida não é mais propriedade sua, agora ela é propriedade particular de Deus. Ela agora é propriedade particular de Deus. E você não pode mais fazer da sua vida o que você quer. Você tem que fazer da sua vida o que Ele quer. E precisamos nos moldar na forma de Deus. O que destrói o nosso altar? O que destrói o nosso altar? Podia dizer que o altar é o nosso coração. O que destrói esse altar, esse coração de comunhão com Deus? O que destrói, amado, o que destrói é o pecado. E a palavra de Deus no Salmo 66:18 vai dizer assim: se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. A palavra de Deus diz que o coração do homem é continuamente mau, e a nossa tendência é viver as coisas que a carne nos chama, mas nós precisamos moldar a nossa consciência, o nosso coração, a nossa vontade e a nossa vida aos princípios de Deus. O pecado separa a gente de Deus. O pecado coloca o nosso coração em ruína, o nosso altar em ruína. E o que devemos fazer então para reparar as áreas de ruína da nossa vida? O que precisamos fazer para reparar essas áreas de ruína da nossa vida? Mas quantas coisas da nossa vida hoje estão em ruínas? Mesmo dentro da igreja, quantos casamentos estão em ruínas? Quantas famílias estão em ruínas? Sabe por quê? Porque esqueceram de viver o padrão de Deus. Esqueceram de viver o padrão de Deus. Numa casa, a autoridade maior é a autoridade dada por Deus ao sacerdote. A mulher é companheira, a mulher é adjunta, a mulher é aquela que é submissa. E as pessoas acham que submissa é ser melhor, mas é ser menor. Mas ser submissa é estar debaixo da mesma missão, é ser ajudador, é ser auxiliador, é ser exemplo de Deus na família. Mas tem muitas famílias arruinadas, porque tem se trocado o papel na família, tem se trocado o papel na casa. A mulher quer gritar mais alto do que o marido quer falar mais grosso. E a palavra de Deus diz que o relacionamento conjugal, o leito conjugal, tem que ser sem mácula. Está dizendo para a esposa, seja submissa aos vossos maridos, mas está dizendo para os maridos: marido, ame a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Marido, você precisa dar a vida por ela. Marido, você precisa morrer no lugar dela. Marido, você precisa se sacrificar por ela, porque assim foi o amor de Cristo por nós. Quantas famílias estão em ruína, porque não estão experimentando um avivamento de fogo. Não estão experimentando um avivamento de fogo.
palavra de Deus que nós lemos lá em Reis, capítulo 18, o verso 31 ao verso 33, vai dizer assim para nós, 1 Reis 18, 31 a 33, e Elias tomou 12 pedras, conforme as 12 tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio da palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura das suas medidas e sementes. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs fogo sobre a lenha. Ele colocou as coisas em ordem: a pedra, a lenha, o novilho, a água e o fogo. Não foi de uma forma desordenada. Deus não trabalha no meio da desordem. Deus não trabalha no meio da desordem. Deus não trabalha no lugar desorganizado. Deus não trabalha no lugar imundo, no lugar sujo. Deus trabalha em lugar que ouve a sua palavra. Deus trabalha através de lugares limpos, lugares ordenados. Deus trabalha através de uma vida ordenada. Sabe por quê? Porque Deus não quebra princípio para te abençoar. Deus não quebra princípio para te abençoar. Ah, pastor, eu tenho um relacionamento fora do casamento, mas o meu casamento é um casamento feliz, porque eu sei separar as coisas. Mentira, não é um casamento feliz, porque Deus não abençoa. Deus não quebra aliança para abençoar. Pastor, eu sou feliz com a minha esposa, pastor, mas eu assisto vídeos pornográficos, pastor, eu sou viciado em pornografia, sou viciado em coisas desse gênero, e mesmo assim meu casamento é abençoado. Mentira, Deus não quebra princípio para abençoar você, Deus não quebra princípio para abençoar a sua casa, Deus não quebra princípio para abençoar ninguém, porque o nosso Deus é um Deus de princípios. Para se viver um avivamento, é necessário viver debaixo da ordem de Deus. Para receber um avivamento, é necessário viver debaixo da ordenança de Deus. Deus quer transmitir para a nossa vida um batismo de avivamento, um batismo de fogo, um batismo que vai queimar as impurezas, mas eu preciso estar facinho para Deus, eu preciso estar com o coração com vontade, eu preciso ter vontade, eu preciso ter querência, eu preciso querer buscar a face do Senhor, eu preciso colocar diante dele as minhas limitações, as minhas fragilidades, os meus pecados, os meus erros. Eu preciso colocar diante de Deus tudo aquilo que me afasta dele, porque quando ele vê que eu quero, porque quando ele vê que eu estou brigando, quando ele vê que eu estou lutando para me tornar uma pessoa santa, o fogo de Deus vai descer sobre a minha vida, e eu vou receber um batismo de fogo, um batismo de avivamento. Mas para isso eu preciso ter a minha vida ordenada pela forma de Deus. Fora da forma de Deus, eu não recebo as bênçãos de Deus. Ele colocou as coisas em ordem. Você precisa ter as coisas em ordem para receber um avivamento de Deus. Você precisa ter uma vida de comunhão. Crente sem vida de comunhão é um crente café com leite. Você precisa ter uma vida, o que é uma vida de comunhão? É uma vida que ama estar na presença de Deus. O salmista diz assim: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Só em falar que ia para a casa do Senhor, ele já saltitava de alegria. Eu vou adorar. Para você ter um batismo de fogo, você precisa ter uma vida de adoração. A gente costuma cantar, né? Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou. Mas se você é adorador, mas espera o momento do louvor e adoração da igreja para adorar, você não é um adorador. Porque um adorador adora em casa, um adorador adora na condução, um adorador adora na cama, adora na mesa, adora no sofá, adora andando, adora caminhando, adora na condução. Um adorador vive uma vida de adoração. Para receber um batismo de fogo, a sua vida tem que estar em ordem. Você precisa estar em comunhão, você precisa ter uma vida de adoração. A sua vida precisa ser uma vida de evangelização.
Porque aqueles que foram alcançados pelo Senhor, eles têm que ter o coração ardendo, tem que ter o coração ardendo quando vê alguém ir para o inferno. Ele tem que ter o coração ardendo quando vê as pessoas se encafunhando para dentro do pecado e vivendo através do pecado, uma vida de pecador, uma vida distante de Deus. Adoniran Judson, um grande missiólogo, ele diz que enquanto existia um coração sem Jesus, o coração de um discípulo tem que ser um coração discipulador, evangelizador, que queira fazer a igreja de Cristo crescer nesta terra ainda mais. Para receber um batismo de fogo, você precisa ter uma vida de contribuição. Você precisa ter uma vida de contribuição, você precisa entender os princípios da palavra de Deus. Tem muita gente, amados, querendo se derramar no Espírito, querendo chorar na presença de Deus. Tem muita gente dizendo que está cheio de Deus, mas no entanto Deus não tem nada dele. Deus não tem nada dele, porque ele não contribui, ele não oferta, ele não dizima, ele não participa de um voto, não participa de uma campanha. Ele não participa de nada que é de Deus. A obra de Deus está aqui, ó, mas de repente não tem um tijolo que ele colocou na obra de Deus, porque ele não tem uma vida de contribuição. E Deus não quebra princípio para abençoar ninguém. A palavra de Deus diz: trazei todos os dias na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e aí eu vou abrir a janela do céu e abençoar. Um crente que não tem comunhão, um crente que não tem uma vida de adoração, um crente que não tem uma vida de evangelização, e um crente que não tem uma vida, um coração doador, ele é um crente café com leite. Ele não vive a intensidade do Evangelho. Ele quer as benesses do Evangelho, os benefícios do Evangelho, mas ele não está aqui para fazer o Evangelho de Cristo avançar. Você sabia que a igreja não tem um centavo que ela recebe do governo estadual, do governo municipal? A igreja não tem um centavo que ela recebe de políticos, do governo federal, de qualquer entidade. Não, a igreja não tem um centavo, principalmente a nossa igreja. A nossa igreja não tem nem doações de políticos. A igreja tem contribuição dos membros da igreja, e tem contribuição de amigos da igreja, pessoas de fora da igreja, mas que também servem a Jesus, e aí contribuem com a obra do Senhor. Porque a igreja de Cristo aqui nesse lugar, nós não temos aqui um saco de prego que foi doado pelos políticos, porque nós não aceitamos. Porque nós vivemos com a contribuição dos amados. Eu sou a igreja quando eu mantenho a igreja. Eu sou a igreja quando eu tenho um compromisso financeiro com a igreja. Eu sou a igreja quando eu tenho compromisso financeiro com o dono da casa, quando eu sou parceiro dele. E sabe quando eu sou parceiro dele? Quando eu entrego. E aí eu entro na parceria com ele. Eu dou o que é visível, ele me dá o que é invisível. Ele me dá a bênção da prosperidade, me dá a bênção da saúde, me dá a bênção de repreender o devorador, e eu avanço. Portanto, para se ter uma vida cheia de Deus, para receber um espírito um batismo de fogo, um batismo de avivamento, nós precisamos ter a nossa vida ordenada. Precisamos colocar a nossa vida em ordem. Quando a vida está em ordem, Deus abençoa. A palavra de Deus diz assim: ó como é bom, Salmo 133, ó como é bom e agradável viver unidos, irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão. É como orvalho do monte Herblon, que cai sobre os montes de Sião. Pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção e a vida para sempre. Então, quando nós vivemos assim, uma vida de santidade, esse texto aí, essa tradução aí está dizendo que Deus dá a sua bênção, mas eu gosto mais da Revista Atualizada, que diz assim: ali ordena o Senhor a sua bênção. Deus não dá, Deus não empresta. Você não é mais ou menos abençoado quando você está no centro da vontade de Deus, cumprindo os projetos de Deus, sendo um servo de Deus ativo nessa terra. Ele ordena a bênção sobre a tua vida. Será que existe alguma coisa que pode fugir à ordem de Deus?
Será que alguma coisa pode fugir a uma ordenança de Deus? Nada, nada foge a uma ordenança de Deus. E quando vivemos assim, Ele ordena a sua bênção na nossa vida. Segunda coisa então, queridos, vou correr, vai ser rapidinho agora. O que precisamos fazer para receber o batismo de avivamento? Primeiro, então, precisamos colocar as coisas em ordem. Segundo, precisamos exercitar uma fé sobrenatural. Se eu perguntar assim, quem tem fé aí? Eu acho que eu vou ver todas as mãos levantadas. Mas quem tem uma fé extraordinária, ele vive o extraordinário. Quem tem uma fé extraordinária, vive o extraordinário. Olha o que a palavra de Deus vai dizer para nós. Os versos 34 e 35 agora, de 1 Reis 18. 34 e 35. Diz assim: e disse: enchei de água 4 cântaros, e derrame sobre o animal sacrificado sobre a lenha. Eles fizeram o que Elias estava mandando, e ele disse: faça de novo. Fizeram segunda vez, depois ele disse: faça de novo. Fizeram terceira vez. A água correu em volta do altar e encheu a valeta. Semana, estava conversando com um discípulo do Kleber, e ele falou comigo assim, discípulo do diácono Kleber, da irmã Kelly, e ele falou comigo assim: eu faço coisas diferentes para Deus, porque eu quero receber coisas diferentes de Deus. Eu faço coisas diferentes para Deus, porque eu quero receber coisas diferentes de Deus. Queridos, Elias falou para os profetas assim: bota fogo, bota lenha aí e tal, né? Agora larga fogo nisso aí, risca o fósforo, manda Baal riscar o fósforo nisso aí. Baal fez, mas lenha seca é mole em pegar fogo, gente. Graveto é mole em pegar fogo. E aí ele não queria algo natural, porque quem tem fé no nosso Deus, ele crê no sobrenatural. Entendeu isso, querido? Quem tem fé no nosso Deus, ele crê no sobrenatural. Porque nós não podemos viver no natural dos nossos olhos. Nós temos que crer no extraordinário, no sobrenatural de Deus. Natural não é milagre, sobrenatural é milagre. Mole esse negócio. A lenha de Baal estava seca e ele não botou fogo. Mas Elias falou: bota fogo nesse negócio, bota água, joga água. Encheu tanta água que alagou tudo. Alagou tudo. O que Elias está fazendo? Molhando a lenha. É porque lenha seca é mais fácil pegar fogo. Ele disse: eu quero dificultar as coisas para Deus. O meu Deus não é um Deus que age em cima de facilidades. O meu Deus não age em cima de prevenções. O meu Deus não age em cima de ordem. O meu Deus age no sobrenatural. É no sobrenatural que o meu Deus age. E aí ele ora, e o fogo desce. Para receber um batismo de fogo, para receber um batismo de avivamento, você precisa sair do natural. Você precisa parar de olhar as coisas do natural. Você precisa pedir a Deus agora assim: Senhor, abre os meus olhos espirituais. Senhor, abre os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. O salmista dizia isso: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Diz para Deus: Senhor, eu não quero viver no natural, eu quero viver no sobrenatural. Diz para Ele: Senhor, eu não quero ver o natural, eu quero ver o sobrenatural.
Querido, a coisa lá em casa está difícil, a coisa lá na família está difícil, já fugiu do seu controle. Deixa eu falar para você, ela está na palma das mãos de Deus, ela não fugiu do controle de Deus, ela está extremamente no controle de Deus. Deus tem o controle da tua vida, Deus tem o controle do universo. Teologia diz para nós o seguinte: quais são os atos da providência de Deus? São sua maneira muito santa, sábia e poderosa de governar e preservar todas as criaturas e todas as ações dela. Nada foge no controle de Deus. Eu estou desesperançoso por causa da política. Não fugiu do controle de Deus. Eu estou esperançoso por causa da saúde que está ruim. Não fugiu da expectativa de Deus, do controle de Deus. Eu estou preocupado porque eu estou desempregado, as coisas estão ficando difíceis. Não fugiu do controle de Deus. Deus tem a sua vida, a sua história, esse país e esse universo na palma das suas mãos. Tudo está nas palmas das mãos do Todo-Poderoso. Então, amados, para viver, o que é que eu faço? O que é que eu preciso fazer para receber um batismo de avivamento? Restaurar o altar. Preciso exercitar uma fé, de forma sobrenatural. Terceiro, para acabar, eu preciso mostrar um Deus sobrenatural. Olha o que diz para a gente o verso 36 e o verso 37. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou assim: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, prova agora que és Deus de Israel, e que eu sou o teu servo, e que fiz tudo isso de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Deus, responde-me, para que este povo saiba que tu, o Senhor, és Deus, e está trazendo esse povo de volta para ti. Elias viu o fogo descer. Elias passou por esse batismo de fogo, porque Elias não queria glórias para si. Elias não estava procurando uma curtida nas suas redes sociais, não estava querendo um like lá e ser bem aprovado, não estava querendo um comentário bonitinho. Ele estava querendo fazer Deus conhecido. Ele estava querendo fazer Deus conhecido. Ele não queria ser conhecido, ele queria fazer Deus conhecido. Assim como João orava dizendo que eu diminua e que ele cresça, Elias não estava preocupado com a sua reputação, com o seu caráter. Elias não estava preocupado com o que iam falar dele, com o que iam pensar dele, qual seria o comentário nas redes sociais. Elias estava querendo agradar a Deus e fazer o nome de Deus conhecido. Com aquele milagre, Elias não queria ser ele um homem sobrenatural, mas ele queria mostrar um Deus sobrenatural. Elias queria mostrar quem Deus era. Ele era servo e Deus era Deus. Elias queria, na sua oração ele mostra, além de querer mostrar Deus, ele queria que o povo de Israel soubesse que havia um Deus lá em Israel, e queria que o povo voltasse para Deus. E porque ele vive esse momento, porque ele passa por essas etapas, o fogo desce dos céus. O fogo desce dos céus, num batismo de fogo, num batismo de avivamento. Concluindo, queridos, o que acontece? O que acontece quando Elias restaura o altar
quando Elias mostra uma fé sobrenatural, e quando Elias apresenta ao povo um Deus sobrenatural, o que acontece? O fogo desce, Deus é honrado, Baal é envergonhado. O que acontece hoje? O que acontece hoje na igreja brasileira? O que acontece hoje aqui em Saracuruna? O que acontece hoje no projeto Obedecer? O que acontece quando nós fazemos essas três coisas? O que acontece quando nós restauramos o altar, colocamos as coisas em ordem? O que acontece quando nós temos uma fé extraordinária? O que acontece quando nós apresentamos um Deus extraordinário? Nós recebemos um batismo de fogo, Deus é honrado, Satanás é envergonhado, e o mundo é evangelizado. Recebemos um batismo de fogo, Deus é honrado, Satanás envergonhado, e o mundo é evangelizado.